Boa tarde para todos. Meu nome é Alexandre, eu sou farmacologista de formação pela Unifesp, professor do Departamento de Ciências da Saúde da UESC. Atualmente eu trabalho na área de pesquisa, através do programa de mestrado em Ciências da Saúde da UESC, coordeno o laboratório de farmacologia comportamental da universidade, e eu fui convidado para falar nesse evento com vocês sobre as perspectivas e evidências no tratamento da Covid-19. Gostaria de agradecer o convite e parabenizar os organizadores desse evento. É uma temática extremamente importante para que a gente possa, aí, através de evidência, conhecer algumas possíveis terapias nesse momento de pandemia que nós estamos passando. Bom, eu organizei essa apresentação em 4 tópicos principais, tá? A gente vai revisar a fisiopatologia da doença, a gente vai trabalhar com a caracterização clínica do paciente, e a gente vai ver que isso vai ser fundamental para entender as estratégias, para a gente entender as estratégias terapêuticas. A gente vai falar sobre as estratégias atuais de tratamento medicamentoso e perspectivas futuras, obviamente baseado em evidência, ok? Então vamos iniciar pela origem do vírus. A origem desse vírus se deu aí a partir da presença dele em animais silvestres, onde ocorreu o consumo da espécie humana desses animais. Acredita-se que a infecção nos homens, na espécie humana, tenha sido pela ingestão desse hospedeiro intermediário, que é semelhante a um tatuzinho, conhecido como pangolim, tá? Que é muito característico daquela região da Ásia e também na África, né? E a partir dessa ingestão, iniciou então o homem tenha sido se contaminado, esse vírus muito possivelmente sofreu algumas mutações, né, para chegar nesse ponto, essa condição de infectar o homem, e aí a gente está nesse cenário atual, onde ocorreu inicialmente essa infecção em alguns indivíduos, e aí nós temos esse cenário da infecção comunitária, que é o que está acontecendo aí na atualidade. A gente está vivendo esse cenário de pandemia. Parte desses indivíduos, obviamente, por causa da evolução da doença, começaram a apresentar sintomas clínicos importantes, sintomas esses que fizeram com que eles tivessem necessidade de acolhimento hospitalar. E aí a gente vai falar um pouco sobre a evolução da patologia. Bom, para a gente entender um pouco sobre essa evolução da patologia e como que esse vírus infecta o homem, a gente precisa entender um pouquinho das características desse vírus. Esse vírus, ele é a base de RNA, o material genético desse vírus, e nessa estrutura, nesse envelope que envolve o material genético desse vírus, existem umas proteínas conhecidas como spikes. Essas proteínas, elas vão ser importantes para que o vírus adentre a célula. Esse vírus é da família Coronaviridae, do gênero beta-coronavírus, onde outros vírus que também geram doenças respiratórias estão inseridos, como o vírus da SARS e o vírus da MERS, né? Então aqui a gente vê o Covid-19. Bom, esses vírus, a gente já é de conhecimento, acredito, da maioria de vocês, né? A principal manifestação clínica dos pacientes está diretamente relacionada com alterações respiratórias, e esse vírus, ele adentra no corpo humano justamente pelas vias respiratórias. Quando ele chega aqui na região dos alvéolos, ele vai encontrar uma célulazinha chamada pneumócito tipo 2, que tem função importante para produzir líquido surfactante, evitar que os alvéolos se colabam. E nesses pneumócitos nós temos umas proteínas chamadas
proteínas ECA2, que está aqui, ó, que são os receptorzinhos que o vírus vai encaixar e ao encaixar ele adentra para a célula. E uma vez que o vírus é um parasita intracelular obrigatório, o que acontece é que ele começa a usar essa maquinária desses pneumócitos para produzir novos vírus, exatamente o que a gente vê aqui nessa figura. E isso vai ativar, obviamente, um processo inflamatório que a gente vai discutir aí à frente. Tá? E, obviamente, a função fisiológica desta célula vai ficar prejudicada, daí o sintoma, os problemas respiratórios que a gente já vai discutir. Bom, para a gente entender como que esse processo de inflamação se agrava, a gente vai discutir um pouquinho o papel do sistema renina-angiotensina-aldosterona nesse controle da inflamação. Esse sistema é bastante conhecido por causa da capacidade que ele tem de regular a pressão arterial. Então, aqui a gente vê o angiotensinogênio, que é convertido em angiotensina 1 por uma enzima chamada renina. Essa angiotensina 1, quando chega no tecido pulmonar, ela sofre ação de uma outra enzima conhecida como ECA, enzima conversora de angiotensina, que converte anjo 1 em anjo 2. Esse anjo 2 vai ter uma função importante, por exemplo, na regulação da pressão arterial, que é promover vasoconstrição, ok? E outros eventos. Além disso, e aqui é um destaque relacionado com a inflamação, a anjo 2 ativa citocinas pró-inflamatórias. Okay? Bom, o que vai acontecer agora? Para diminuir esses efeitos fisiológicos da anjo 2, nós temos a ação da ECA, essa ECA2, a qual o vírus utiliza para adentrar a célula. Uma vez, então, que essa ECA vai ser utilizada pelo vírus para adentrar a célula, ela vai promover menos a sua função fisiológica, que é converter a anjo 2 num metabólito que vai fazer os efeitos opostos da anjo 2, que é esse anjo 1,7. Esse anjo 1,7 aqui ativa os receptores conhecidos como MAS, e esses receptores vão diminuir, por exemplo, os efeitos na pressão arterial e também a quantidade de citocina circulante, fazendo uma regulação nesse processo. Bom, o que acontece é que, como o vírus vai estar utilizando parte dessas ECAs 2 disponíveis, o que vai acontecer é que uma menor conversão nesse metabólito vai ocorrer, aumentando os níveis de angiotensina 2. Então, dando continuidade nesse raciocínio, o que a gente vê aqui? O sistema renina-angiotensina-aldosterona, na qual eu acabei de explicar, só que ele funciona integrado com outro sistema que é conhecido como sistemas de sinina, e eu vou destacar duas sininas importantes aqui, a calicreína e a bradicinina. A bradicinina tem uma função muito importante no controle da inflamação. Esses autores aqui, brasileiros, publicaram recentemente essa hipótese que discute um pouco desse avanço da fisiopatologia do COVID, e essa correlação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e o sistema de sininas. Então vamos lá. Bom, a gente tinha visto que a ECA, havia uma diminuição dessa quantidade de ECA e da atividade dessa ECA por causa da utilização do vírus, né? Então é exatamente isso que a gente está vendo nessa segunda figura, onde como resposta vai ter um aumento da angiotensina 2, conforme eu falei, e uma diminuição do metabólito dela, favorecendo, então, vasoconstrição. Isso vai afetar aí o sistema cardiovascular, diminuindo, então, promovendo, né, aqui, na verdade, a anjo 2 vai exacerbar os processos inflamatórios. Aí sim, e aí, em parte, pela essa diminuição dessa anjo 1,7, né, na qual a gente tinha falado anteriormente. Paralelamente a esse evento, a ECA2 também vai estar diminuída, por estar diminuída decorrente dessa ação aí do vírus, isso vai resultar num desequilíbrio desse sistema de sininas, fazendo com que, porque a ECA2 também gera um efeito modulatório nesse sistema, fazendo com que os níveis de bradicinina aumentem. E isso também vai agravar a inflamação. Conforme a gente está vendo aqui no desenho, a bradicinina vai atuar nos seus receptores, promovendo, exacerbando a inflamação. Além disso, essa outra sinina aqui, chamada calicreína, ela vai contribuir para ativar o sistema de coagulação, promovendo, então,
é uma ativação de microtrombos, e isso vai ser importante no sentido de uma evolução negativa desses pacientes, porque o que tem sido visto é a ocorrência de trombo nesses pacientes, que muitas vezes é o causador do óbito. Bom, essa exacerbação da inflamação vai promover um evento conhecido decorrente desse aumento aí das citocinas, vai promover um evento conhecido como tempestade de citocina, e é isso que alguns fármacos vão tentar controlar, a gente vai falar aí à frente. Então, essa desregulação desse sistema causada pela infecção viral leva a um quadro patológico grave, que inicialmente a gente vai ver um acometimento do sistema respiratório e depois gradualmente de outros órgãos, conforme está demonstrado aqui nessa figura. Eu queria destacar algumas interleucinas importantes, porque elas vão, eu vou mostrar depois alguns fármacos que atuam aí bloqueando essas interleucinas. Então, aqui rapidamente, só revisando o que a gente viu, né? A chegada do vírus no tecido pulmonar vai produzir, vai ativar a produção de algumas dessas interleucinas, que vão ativar as células de defesa do nosso corpo, macrófagos, leucócitos, linfócitos. Esses linfócitos vão ativar outras células de defesa que vão ser responsáveis pela eliminação do vírus do nosso corpo. Muitos pacientes vão responder bem nesse momento e o sistema imunológico vai resolver a patologia. Em alguns pacientes a gente vai ver o agravamento, vai ver esse quadro de hiperinflamação que está relacionado com algumas citocinas, como a interleucina 6 e a TNF-alfa, entre outras, ok? Bom, vamos ver então as consequências disso para o sistema respiratório. Vamos detalhar um pouquinho as consequências desse aumento das citocinas. Então, novamente, a gente está vendo aqui os alvéolos. Uma vez que o vírus chega nessa região dos alvéolos, nós vimos, ele vai ativar o sistema imune, vai ocorrer essa produção dessas citocinas, conforme eu falei. Isso vai gerar um aumento de permeabilidade tecidual, isso vai diminuir a capacidade de troca das trocas gasosas desses alvéolos, diminuindo a quantidade de oxigênio circulante, gerando um quadro que a gente conhece de hipoxemia. Okay? Essa hipoxemia vai sinalizar para os quimiorreceptores ativar o sistema simpático, e essa ativação do sistema simpático vai aumentar a frequência cardíaca e respiratória. Então, vamos acompanhando a evolução. Esse aumento de permeabilidade aqui também vai gerar um quadro de edema alveolar, que também vai gerar uma dificuldade respiratória bastante significativa nesse paciente. Somado a isso, essas interleucinas também vão lá para o sistema nervoso central, elas vão ganhar circulação, vão lá para o sistema nervoso central, vão ativar o hipotálamo, né, vão atuar lá no hipotálamo, que é o centro, dentre as funções do hipotálamo, uma delas é a regulação de temperatura, aí o paciente começa a apresentar febre. Então, somando esses eventos, a gente vai ter alguns sintomas, né, conforme falado aí já, tosse, febre, alguns pacientes vão apresentar sintomas gastrointestinais e evoluindo aí para um quadro de espineia que pode aí se agravar de acordo com o curso da doença. Bom, vamos falar de coisas boas nesse cenário todo. Eu queria destacar que em torno de 80% dos pacientes vão se curar pela evolução natural devido ao sistema imunológico. Por isso que é muito importante a gente fortalecer o sistema imunológico. Só que 20% desses pacientes vão precisar, parte, né, desses pacientes aqui vão acometidos pela patologia, vão precisar de cuidados médicos. Alguns desses pacientes vão se agravar, conforme a gente falou, esses pacientes vão evoluir negativamente, né, na doença, chegando a ter quadros severos.
e comprometimento de vários órgãos. Bom, esses pacientes vão necessitar do que a gente chama de acesso a suporte de vida hospitalar, oxigênio, ventilação mecânica, diálise, algo que a gente encontra em UTI, né, principalmente. Então, é por isso da necessidade de um número maior de UTI, obviamente para diminuir a mortalidade desses indivíduos. A taxa de mortalidade média vai variar de acordo com esse nível de suporte. Então, a gente tem aqui, atualmente no Brasil, os últimos dados que eu vi estavam girando em torno de 5% a 6%, né, a taxa de mortalidade. Mas é óbvio que quanto mais suporte a gente tiver de UTI, menor é essa taxa de mortalidade dos indivíduos. Bom, então, falando agora assim da farmacoterapia, a farmacoterapia ela vai ser determinada de acordo com o estagiamento da doença. Então, a gente vai ter pacientes em estágios leves, no estágio inicial, ok? Que vão apresentar tosse, vão apresentar febre. Normalmente, os antitérmicos clássicos, eles vão ser bem efetivos nesse momento, hidratação. Muitas vezes esse paciente não vai ter necessidade de chegar ao hospital, tá? Vão ter pacientes que vão entrar nesse segundo estágio, que é conhecido como estágio de fase pulmonar, que pode ou não apresentar um quadro de hipóxia, e obviamente um mais grave, né? E vão ter pacientes que vão alcançar esse terceiro estágio, que é conhecido como estágio de hiperinflamação, e aí sim esse paciente vai ter uma gravidade bastante significativa, e aí a gente vai ver a farmacoterapia conforme a evolução desses pacientes. Bom, eu vou trazer esse artigo, que é um artigo que resume como que os fármacos atuam no metabolismo viral. Então, se a gente observar aqui, foi um artigo publicado na JAMA, alguns pontos, os fármacos vão atuar em alguns pontos que vão tentar bloquear esse metabolismo do vírus no interior da célula. Então, vejam, a gente tem o receptor ECA2, na qual eu havia já me referido, né? Temos uma outra protease que também me parece importante para a entrada do vírus na célula, tá? Essas proteínas, elas têm sido alvos moleculares para a ação dos fármacos. Nós temos fármacos que vão bloquear proteínas que vão ser importantes para esse processo de replicação viral. Então, aqui o lopinavir, por exemplo, e o remdesivir, eu vou falar sobre eles daqui a pouco. Aí nós temos fármacos que vão inativar aquela interleucina, são anticorpos monoclonais que vão inativar aquela interleucina 6 que a gente falou, que é uma das responsáveis pela tempestade de citocinas. Bom, então vamos fazer uma revisão geral aí do que nós temos em termos de mecanismos e mostrar os estudos clínicos que comprovam a efetividade dos fármacos. Vamos iniciar pela cloroquina. Existem estudos que sugerem que a cloroquina atua bloqueando esse receptor ECA2. Ela aumenta ainda o pH do lisossomo. Ao aumentar esse pH do lisossomo aqui e do endossomo, ele parece dificultar esse processo de replicação viral. Além disso, existem algumas sugestões que a cloroquina e a hidroxicloroquina, elas atuam aí diminuindo a quantidade de citocinas produzidas. Bom, a cloroquina ainda é um inófilo do zinco, aumentando a captação de zinco no organismo. Isso é interessante porque o zinco tem algumas funções importantes no nosso corpo, por exemplo, modulação antiviral, por exemplo, reforçando o sistema imunológico. É lógico que nós precisamos de mais estudos clínicos robustos para confirmar essas propriedades do zinco, mas certamente o zinco é importante, por isso que o sulfato de zinco é utilizado em alguns protocolos no tratamento da COVID. E vamos ver o que os estudos trazem. Então, a gente tem estudos in vitro, mostrando realmente, a gente viu um mecanismo de ação bastante promissor da cloroquina. Então, os estudos in vitro mostrando, então, uma diminuição da taxa de replicação viral, tanto do remdesivir quanto da cloroquina, mas são estudos in vitro. Então, vamos ver na sequência aqui o que dizem os estudos clínicos. Bom, o primeiro estudo clínico que trouxe uma real efetividade da cloroquina foi esse estudo que foi publicado por um pesquisador francês,
E mostrou aí que os pacientes, aqui a gente está vendo aqui a evolução do tratamento dos pacientes que receberam, aqui o pretinho é o controle, né? Em azulzinho hidroxicloroquina e em verdinho hidroxicloroquina e azitromicina. Então a gente vê que, me parece, né, segundo esses dados aí, que a carga viral foi diminuída. Bom, o que você observa aqui? Alguns detalhes perante esse estudo. Você olha esse estudo e fala, nossa, esse estudo é massa, né? Pois é. Vamos ver. Olha aqui, ó. Pequeno tamanho da amostra, a ausência de benefício clínico, ou seja, esses pacientes não foram acompanhados, não teve randomização, ou seja, os pesquisadores não escolheram quem que vai para qual grupo, né? Isso pode gerar um viés, e esse estudo também não passou por revisão por os pares. Bom, mediante a toda essa polêmica que nós estamos vivendo com a cloroquina, esse estudo, os autores desse estudo solicitaram a retirada desse estudo do ar, ok? Bom, continuando, eu fui buscar alguns outros estudos sobre a hidroxicloroquina e a cloroquina, encontrei essa revisão rápida de um grupo do Sírio-Libanês que avaliou 4.483 pacientes que foram tratados por esses fármacos, e parte desses estudos eram estudos randomizados, né? Clínicos randomizados. E quais foram as conclusões que esses pesquisadores chegaram em relação aos benefícios da hidroxicloroquina? Falta de probabilidade de melhora clínica, necessidade de ventilação, na melhora do aspecto radiológico, redução da mortalidade, negativação da carga viral, e foi identificado maior risco de evento adverso. Então a gente já questiona a real efetividade desse fato. Bom, aí eu fui olhar o protocolo do Ministério da Saúde, né? Então, o protocolo do Ministério da Saúde, que foi publicado em 6 de abril de 2020, trazia, então, a indicação da cloroquina para pacientes graves. Aí eu falei assim, bom, esse protocolo, eles devem ter se baseado em algum estudo clínico. Aí fui olhar o estudo clínico. Olha o estudo clínico. Eu 115 aqui. Então, ampliei esse estudo clínico e vamos avaliar a qualidade desse estudo. Ele está aqui, ó. Se você olhar o N, você fala assim, não, 142 pacientes, beleza. Só que 80 pacientes já foram exclusos do estudo, restando 62 pacientes. Desses 62, olha aqui, ó, metade, beleza, né? Dividiu um protocolozinho interessante, metade dos pacientes receberam controle, metade receberam hidroxicloroquina e foram acompanhados. Quais os benefícios desse estudo? Vamos lá. Veja aqui, ó. Eu tenho o controle, então dos pacientes controle, 17 pacientes de 31 já melhoraram independente do tratamento. No caso daqueles que receberam hidroxicloroquina, a gente tem 25 pacientes que melhoraram. Bom, observem, quando a gente olha o P, que é o que vai dizer que os grupos são diferentes, olha esse P aqui, 0,47, quase 0,05. Se tivesse dado acima disso aí, não teria diferença. E qual foi o benefício clínico nesse estudo? Os pacientes diminuíram febre e tosse. Tá? E esse estudo também não passou por revisão por pares. Então a gente já questiona a qualidade desse estudo. Bom, aí eu fui olhar outros, né? Então, aqui um estudo observacional da hidroxicloroquina. Observem aí, ó. Os pacientes que tomaram hidroxicloroquina não tem melhora, que é o que traz aqui, ó. A gente está vendo aqui, ó, não tem melhora comparado ao controle, tá? Então, um estudo bastante robusto. Olha aqui, ó, 1.446 pacientes, estudo observacional, mostrando que a cloroquina não tem diferença do controle no acompanhamento desses pacientes. E aí, mesmo com todas essas evidências, o Ministério da Saúde lançou uma recomendação, que agora eles não querem chamar de protocolo, mas é uma recomendação para o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina em pacientes leves. Aí fica o questionamento, será que casos leves precisam correr o risco das reações adversas? Vamos ver quais são essas reações adversas. Olha aí, ó. Risco, esse estudo publicado no Lancet, ele traz um risco de mortalidade aumentado. Olha só, esse estudo bastante robusto, com 96 mil pacientes que foram acompanhados aí, sendo que em torno de 15 mil usaram tratamento de hidroxicloroquina ou cloroquina, combinado ou não com macrolídeo, que é a azitromicina, que é um imunomodulador. Observem aí os dados. Ó, todos os pacientes tratados, eles aumentaram a taxa de mortalidade, aumentou o risco cardíaco desses pacientes.
né, de forma bastante significativa. Bom, mediante esse cenário, a Organização Mundial de Saúde resolveu interromper alguns estudos que vinham avaliando a real efetividade da hidroxicloroquina e a cloroquina, tá, recentemente, mas a gente vai ver aí agora, vamos falar um pouquinho, eu quis trazer uma explanação aí para vocês sobre os estudos que nós temos referente aí aos principais da hidroxicloroquina, e a gente precisa falar agora de coisas que estão funcionando. Bom, eu trouxe um protocolo bastante elegante que tem sido praticado pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. A última atualização desse protocolo foi em 6/4 e obviamente eles vão levando em consideração aquele estagiamento do paciente para decisão farmacoterapêutica. Então, pacientes estágio 1, a gente já comentou, né, a estratégia, tá? Não há indicação de imunomoduladores. Pacientes estágio 2, há indicação de imunomoduladores, no tratamento desses pacientes, ok? A gente vai avaliar aqui a indicação deles de antimaláricos e heparina, por exemplo, tá? A gente já vai falar daqui a pouco dos benefícios da heparina. O antimalárico vai ter a necessidade do consentimento do paciente, tá? E aí fica a escolha do clínico de utilizar ou não. E se esse paciente entra para essa fase 3, que é a fase de hiperinflamação, o que a gente vai ter são outros fármacos entrando na história. Por exemplo, a dexametasona, a utilização de imunoglobulinas, tá? E anticorpos monoclonais, conforme a gente consegue ver aqui como indicação. A heparina tem uma particularidade bastante interessante. Ela tem sido indicada tanto para evitar a formação de trombos nesses pacientes, também pela propriedade anti-inflamatória. Então, uma outra estratégia terapêutica importante para esses pacientes é colocá-los, principalmente pacientes graves, né, colocá-los em posição de prono. Tá? Então, isso parece gerar um alívio, uma melhora na respiração bastante significativa desses pacientes. Falando agora assim da heparina, eu queria destacar as observações colocadas por essa médica, a Eunara Negri, que trouxe as primeiras observações referente à efetividade do uso de heparina profilática e através da sua experiência clínica. Então, ela começou a utilizar nos seus pacientes e viu uma melhora bastante significativa, né? E esse protocolo de utilização de heparina profilática teve uma menção aí na Science recentemente, e os autores estão publicando um artigo mostrando essa experiência clínica de utilizar heparina profilática, que me parece bem interessante. Bom, é óbvio que nós precisamos de mais estudos, sobre essa temática aí no Brasil para verificar a real efetividade. Bom, falando agora de outros fármacos, vamos falar do lopinavir e do ritonavir. Esses fármacos também são bem interessantes porque eles fazem parte do conjunto de fármacos que bloqueiam as polimerases e esse processo de replicação do vírus. Eles já são utilizados aqui no Brasil no tratamento do HIV, então a gente está vendo aqui nessa figurinha, tá vendo? Esse processo de replicação viral sendo bloqueado pelo fármaco, e aí há uma redução na quantidade de partículas virais sendo formadas. Vamos ver o que os estudos clínicos trazem para a gente. Então a gente tem aqui um estudo clínico relativamente robusto, né, com 300 e poucos pacientes, com controle, um protocolo bem feitinho, no entanto mostrando que não há benefício, tá, no uso de lopinavir e ritonavir em pacientes graves de Covid. Okay? Então, aqui é uma observação importante. Tá? Com esse modelo experimental, esses fármacos não foram efetivos. E aí a gente vai destacar um outro fármaco, esse sim tem tido um carinho um pouco maior, porque ele parece ter uma efetividade terapêutica bem interessante, que é o Remdesivir. O Remdesivir é um profármaco, quando metabolizado nessa molécula ativa aqui, após a ingestão, ele vai adentrar na célula e vai bloquear essas polimerases aqui que vão
também ser importante para o processo de replicação viral. Tá? Então, vamos ver aí o que os estudos clínicos falam sobre o Remdesivir. Então, existe aí por causa desse perfil mecanicístico do Remdesivir, existe aí uma possível indicação terapêutica, em alguns lugares, inclusive, ele foi aprovado para o tratamento, mas vamos mostrar um pouquinho aí do andamento dos estudos. Esse aqui foi o primeiro estudo do paciente infectado de Covid nos Estados Unidos que usou Remdesivir e que mostrou uma melhora, tá? Depois eles fizeram o uso compassivo do Remdesivir, então a gente tem aí de 53 pacientes 36 melhoraram, né? Então a gente fala, pô, esse fármaco tem uma certa efetividade. E aí, esse outro artigo que foi publicado aí recentemente também, um pouquinho mais robusto, avaliou então o efeito do Remdesivir em 1.063 pacientes, e olha o resultado aqui, ó, vamos ver. O resultado dos grupos tratados, eles mostram que os pacientes tiveram aí uma diminuição do tempo de internação. Bacana, né? De 11 para 15 dias. Então, isso pensando na rotatividade de UTI, essa coisa toda, isso acaba sendo interessante. No entanto, quando a gente vai para um protocolo mais robusto, né, que é o que foi publicado no Lancet recentemente, esses autores sugerem que quando, nesse estudo randomizado, duplo cego, placebo, né, um protocolo bastante robusto, eles sugerem que o Remdesivir não tem efeito, principalmente quando tratado em pacientes severos nas doses utilizadas. Então, possivelmente, o que a gente pode imaginar que talvez num outro estágio e em outras doses, o Remdesivir possa ser mais efetivo. Beleza? Vamos lá acompanhando. Um outro fármaco que aí sim tem uma particularidade bastante promissora é esse anticorpo monoclonal, conhecido como tocilizumab, né? Esse fármaco ele tem a capacidade de bloquear as interleucinas, em especial a interleucina 6, tá vendo? Que é aquela responsável por aquela tempestade de citocinas que nós falamos lá atrás, ok? Então vamos ver o que os estudos falam sobre eles. Então esse aqui é um artigo mostrando justamente essa capacidade desse fármaco ao bloquear essas interleucinas, conforme a gente está vendo aqui demonstrado, ó, olha só, aqui nessa figura, nessa figura a gente vê o bloqueio, né, da interleucina 6, essa interleucina não vai se ligar no seu receptor, e quando ela não consegue se ligar no seu receptorzinho, ela não ativa aqueles processos inflamatórios, ou então diminui essa ativação, e assim evitando aquele quadro de tempestades de citocinas que a gente falou. Então, os estudos me parecem bastante promissores com esse anticorpo monoclonal, na capacidade de controlar essas tempestades de citocinas. Existe um outro estudo um pouquinho mais robusto com esse anticorpo, que mostrou que pacientes que receberam o tratamento padrão, né, com lopinavir, ritonavir, Remdesivir, que não tinham mostrado, esse tratamento padrão não tinha mostrado efetividade, quando o anticorpo monoclonal foi incluso, esses pacientes tiveram uma melhora rápida aí e sustentada em torno de 12 a 72 horas. Né? Então, importante, uma boa resposta clínica nesses pacientes trazida aí nesse estudo. O grande problema desses fármacos é que eles são relativamente caros. Tá? Bom, pensando então em estratégias terapêuticas que sejam eficazes, a gente pode sugerir pensar, né, em terapias combinadas. Então, exatamente o que esse estudo traz. Esses autores mostraram que a combinação de lopinavir, ritonavir, interferon beta-1 e ribavirina, que são fármacos que têm essa atividade imunomoduladora e inibidores de polimerase, os pacientes que receberam esses fármacos, né, é um trial em fase 2, então observe aí, os pacientes tiveram uma boa melhora, que é o que a gente vai ver agora. Ó. Então, vários marcadores de da infecção viral, ó, conforme a gente está vendo aqui nos dados, foram diminuídos. Então, os autores desse estudo agora vão replicá-lo na fase 3 para confirmar a efetividade desse protocolo.
Bom, e no Brasil? O que a gente tem no Brasil? No Brasil, nós temos alguns fármacos disponíveis para o tratamento, né? A cloroquina e a hidroxicloroquina, não temos o Remdesivir, tá? Nós temos o lopinavir e o ritonavir, que é usado para o tratamento do HIV, tá? E o favipiravir, nós só temos ele no Japão, tá? Então não temos aqui no Brasil. Bom, então eu estou finalizando, a gente vai discutir agora o que a gente pode pensar como estratégias terapêuticas eficazes. Então a gente viu aí o uso de anticorpos monoclonais, acabei de falar, que podem ser atuar diretamente nesses spikes, ou bloqueando as citocinas, conforme eu mostrei, inibidores de protease, né? Então eu mostrei alguns que têm uma certa efetividade. E é óbvio, induzir memória imunológica. Então, quando a gente fala em indução de memória imunológica, nós estamos falando de vacinas, que é o nosso sonho de consumo nesse momento de pandemia. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a situação atual das vacinas. Então, o papel da vacina, ela vai fortalecer o sistema imunológico, né? Vai evitar, então, a gente está vendo aqui, ó, essa infecção viral, né? O que o vírus adentra as células, os anticorpos vão ter esse papel. O primeiro estudo que mostrou uma boa eficácia nessa questão de desenvolver uma memória imunológica foi publicado recentemente aqui na Science, um estudo em macacos que, quando foram reinfectados pelo vírus do Covid, apresentaram memória imunológica. Então, isso é importante para o desenvolvimento de novas vacinas. O processo de desenvolvimento de vacina é bastante demorado, tá? Então, são várias etapas, desde a etapa pré-clínica, clínica, até o licenciamento. Então, nós temos no mundo aí 18 candidatas, né, para serem instituídas como vacinas aí para o Covid, e aí eu destaquei 6 vacinas promissoras, né, que estão aí sendo desenvolvidas, por exemplo, nos Estados Unidos, na China e no Reino Unido. Ok? A grande questão é, será que vamos receber algumas delas? Né? Quando que nós vamos receber? Então, isso já cabe para a gente pensar. A efetividade das vacinas é uma realidade, então a gente tem um estudo aqui no Lancet mostrando exatamente isso, então um estudo mostrando que é uma realidade, a gente acredito aí que no próximo 1 ou 2 anos a gente vai ter uma vacina disponível, porém, aqui no Brasil a realidade é outra, né? Então, apesar de algumas instituições como a Fiocruz estar envolvidas nessa questão de estudos que estão tentando desenvolver vacinas, essa é a nossa realidade, né? A gente está vivendo um momento de pandemia e o que mais a gente ouve falar é falta de investimento em pesquisa, corte de recurso, então aqui tem algumas reportagens sobre isso. Então, eu acho que muito possivelmente a gente não vai conseguir nem tão cedo produzir uma vacina aqui no Brasil. Espero estar errado, tá? Bom, para a gente finalizar, eu vou falar rapidamente de outras terapias promissoras. Então, a gente tem a ivermectina, tá? A nitazoxanida, ok? Que são fármacos aí promissores no tratamento. A gente vai falar um pouquinho sobre eles. Existem outras estratégias, tá? A azitromicina como imunomodulador. E aqui tem um estudo in vitro que mostra que a ivermectina realmente tem efetividade em diminuir a multiplicação viral. No entanto, é um estudo in vitro, né? Para mim, ela está mais para se tornar uma nova cloroquina, mas vamos aguardar os estudos. O Brasil está investindo na nitazoxanida, okay? Que é um fármaco barato, então tem estudos clínicos aí que está sendo fomentado pelo governo federal para verificar a efetividade desse fármaco, né? Uma estratégia de reaproveitamento de fármacos, reposicionamento, eles chamam isso de reposicionamento de fármacos. E os corticoides? Os corticoides são, na verdade, é um paradoxo, né? Por quê? Porque se usar o corticoide, existem grupos que falam que pode aumentar a taxa de infecção viral,
né? Porque o corticoide é imunomodulador. No entanto, existem grupos, que, por exemplo, esse grupo aqui do Hospital Sírio-Libanês, que traz a seguinte ideia de que, ao diminuir a inflamação, aqueles eventos da tempestade de citocinas não acontecem. No entanto, e aí alguns estudos clínicos estão em andamento para mostrar. Apesar de que o que eu vi aí de resultados preliminares de estudos clínicos é mostrando exatamente o que esse estudo traz, que é, infelizmente, né, o não benefício dos corticoides. Mas vamos aguardar. Bom, uma outra estratégia aí bem interessante é o uso de plasma convalescente, tá? Que essa estratégia ela se desenvolve a partir da transfusão de plasma de indivíduos infectados, né? E aí você transfere o anticorpo para indivíduos que não estão infectados, né? E aí você confere aí uma imunidade imediata, tá? Então nós temos aí pesquisas em andamento também no Brasil com essa terapêutica. Bom, então fechando, para a gente resumir, nós vimos que nós temos fármacos aí, nós temos fármacos que inibem a entrada do vírus na célula, ok? Nós temos fármacos que vão inibir o processo de replicação viral, tá? Então, conforme a gente trouxe aí com alvos diferentes. Nós temos imunomoduladores, então a gente viu os anticorpos monoclonais, né? A gente viu aí diferentes terapias imunomoduladores, né? Até mesmo o uso de corticoide, tá? Então, como possibilidade, obviamente, a imunização por vacinas, que é o que a gente espera que aconteça em breve. Bom, vamos fechar deixando aí alguns recados importantes. Primeiro que, apesar de tudo que está acontecendo, eu queria deixar aí um recado para vocês. Tente ficar tranquilo, porque a ciência mundial está trabalhando para você. Olha só que lindo isso aqui, ó. Nós temos 1.132 estudos no mundo tentando buscar uma estratégia terapêutica eficaz, né? No Brasil são 16 estudos clínicos em andamento, tá? Então aqui está demonstrado os 16 em diferentes regiões no Brasil. A gente teve aí recentemente essa colisão bastante interessante, chamado Colisão Covid Brasil. Então, vários hospitais aí, ó, Einstein, HCOR, Sírio, estão encabeçando estudos clínicos no Brasil. Então, a gente tem aí uma colisão que vai, espero que em breve isso dê frutos, né? E a gente tem aí estratégias terapêuticas eficazes. No entanto, nem tudo são flores, né? Parte de alguns pesquisadores que estão desenvolvendo estudos clínicos recentemente foram atacados porque eles estavam desenvolvendo aí um estudo conhecido como cloro-covid-19, avaliando a real efetividade da cloroquina, e decorrente aos resultados do estudo, o pesquisador responsável resolveu interromper o estudo, tá? Então, olha lá, ó, o estudo de fase 2 foi interrompido, tá? Bom, isso resultou em ataques virtuais aí na internet para o pesquisador responsável. Então, mesmo aqueles que não acreditam na ciência, deixe os pesquisadores trabalhar, porque apesar de você, a ciência vai sobreviver. Tá? Nós precisamos aprender, né, com outras pandemias, pegar os bons exemplos da gripe espanhola e não cometer os mesmos erros, né? Naquela época nós também tínhamos pessoas que não acreditavam na pandemia, também tínhamos os negativistas, né? Então fica aí a minha sugestão da gente deixar, então, a ciência trabalhar. Como resposta a tudo isso, né, a gente tem aí professores criando o site em defesa da ciência, né, então isso é muito importante. Se você quiser informação correta, vá buscar em fontes, né, fidedignas. Então, uma delas eu queria trazer aqui para vocês, ó. Então, sugiro que assistam essa webinar promovida pela USP, com especialistas na área do Covid-19. E
principalmente, né, valorizar as instituições públicas, o SUS, né, os profissionais de saúde, que muitos estão morrendo no serviço para cuidar das pessoas, ok? Então, fundamental isso tudo. Bom, e sem dúvida valorizar a ciência, né? Aqui é um exemplo, eu trago uma foto para finalizar, eu trago uma foto do meu grupo de pesquisa, né, da UESC. Muitos desses jovens tiveram aí a sua vida transformada através da ciência, mostrando que a ciência é um transformador social muito importante e que precisa ser respeitado. Bom, eu vou deixar aqui para vocês, então, o meu contato. Quem precisar falar comigo, pode entrar em contato, a gente pode conversar sobre essa questão toda e outras coisas também. Gostaria de mais uma vez agradecer o convite fiquem em casa, se cuidem, quem puder, fique em casa, se cuide o máximo possível. Valeu, obrigado.